Bem, pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre os sintomas da ansiedade, né? Só que para a gente falar dos sintomas da ansiedade, a gente precisa entender que a ansiedade é um termo geral, que a gente tem vários transtornos de ansiedade, a gente não tem um transtorno de ansiedade. Então, ansiedade é o nome que dá de forma geral. E aí nós temos alguns manuais de classificação, né, de transtornos mentais como um todo. E aí para a ansiedade também. Então, esses manuais eles vão especificar os vários tipos de transtornos de ansiedade. Então, nós temos a CID-10, que é a Classificação Internacional de Doenças, né, que é produzido pela Organização Mundial de Saúde, e temos o DSM, que é o Manual, né, de Classificação de Transtornos Mentais, produzidos pela Associação, né, Americana de Psiquiatria. Então, são esses dois guias aí que eles classificam todos os transtornos, inclusive os transtornos de ansiedade. Mas para a gente entender os transtornos de ansiedade, geralmente a gente agrupa todos esses transtornos que estão nessas classificações em 4 grupos. E esses grupos estão relacionados, sabe, primeiro vídeo, se você não assistiu, assiste lá o vídeo O que é ansiedade, onde que eu explico um pouquinho como que a ansiedade está relacionada a uma ameaça. E aí como que o nosso organismo se defende a essa ameaça aí de forma exacerbada. Uma ameaça que às vezes é imaginária, é uma ameaça que às vezes é real também, mas é uma ameaça do ponto de vista aí emocional, psicológico, que aí o nosso organismo ele começa a ter uma resposta, essa resposta é a ansiedade. Vai lá, confere o vídeo que é ansiedade aqui no nosso canal, que você vai entender melhor isso. Então nós temos os 4 grupos, né, que a gente classifica aí os transtornos de ansiedade. O primeiro grupo a gente chama dos transtornos de ansiedade que estão relacionados ao medo catastrófico. Né? O que é isso? São crenças de que algo terrível vai acontecer. Então a pessoa tem a crença de que algo terrível ali vai acontecer. E aí ela começa a desenvolver esse transtorno de ansiedade. O principal transtorno de ansiedade que está relacionado a esse quadro, né, desse medo, né, esse tipo de ansiedade, né, a esse quadro de transtorno de ansiedade, medo de catastrófico, é o transtorno de ansiedade, né, que a gente chama de ansiedade de separação. O que é ansiedade de separação? É um medo, né, excessivo que a pessoa tem de estar longe dos entes queridos. Então a pessoa tem esse medo excessivo de ficar longe dos entes queridos. Esse transtorno ele é muito comum nas crianças. Então muitas crianças, às vezes, elas desenvolvem essa ansiedade de separação, e aí quando ela vai para a escola, ela tem medo de ficar na escola sozinha, ela chora para não ficar. A criança, às vezes, tem medo de ficar com outro parente, então ela só fica com a mãe, né, só fica com o pai. Então esse é o transtorno de ansiedade de separação. É mais comum em crianças, mas acontece também nos adultos. Então eu vou usar minha colinha aqui, a gente tem, então, quais são os sintomas desse transtorno de ansiedade de separação. Então no humor a gente tem esse quadro de ansiedade, a gente tem apreensão, então a pessoa fica apreensiva, né? A criança, ou às vezes acontece com alguns adultos também, né? Mais comum na infância, mas nos adultos também acontece, às vezes a pessoa tem medo de ficar longe do esposo, da esposa, ou se mora com o pai ou com a mãe, de ficar longe, né? Então, ou então de algum amigo, né? Então a pessoa tem medo de ficar longe daquela pessoa. Então os sintomas são, né, a apreensão, às vezes a pessoa tem um ataque de pânico. O ataque de pânico é aquele transtorno físico da ansiedade, onde a pessoa, né, tem o coração acelerado, sensação de falta de ar, né, medo, vontade de saída do lugar onde que a pessoa está, sudorese, né? Esse é o ataque de pânico. Às vezes a pessoa, quando ela está longe desse ente querido, ela tem esse ataque de pânico. Então a pessoa passa a ter medo, né? Então quando ela está longe do ente querido, ela sente medo. Ela também, né, outros sintomas comuns que a gente tem, a pessoa tem crises de choro, palpitações, né, com o coração acelerado, muitos pesadelos, né? Às vezes a pessoa não precisa ficar longe do ente querido, mas só a ideia de perder aquele ente querido, de ser separado dele, aquilo já gera pesadelos. A pessoa fica com aquele medo, com aquela ansiedade de perder, de aquele ente querido adoecer e ela perder ele. Então é comum na infância, mas como eu disse, também é comum em adultos, né? A respiração acelerada, né? Como eu disse, a ansiedade de separação pode acontecer com mães, né, que tiveram filhos há pouco tempo, então a mãe tem medo ali de ficar longe do bebê porque algo ruim vai acontecer.
algo terrível, catastrófico, o bebê vai morrer, e aí a mãe começa a ter essa ansiedade de separação, e em alguns casos isso pode ficar bem incapacitante, né? Vai causando sintomas tão físicos, tão graves, que a mãe vai sofrendo muito. Então, é um transtorno de ansiedade, né, que está dentro desse grupo aí dos transtornos catastróficos. A gente tem também dentro desse grupo de transtornos, né, relacionados ao medo catastrófico, os medos específicos. Quais são esses medos específicos, né? É o medo específico de alguma coisa que a pessoa tem. Então a gente tem aracnofobia, que é o medo de aranhas. A gente tem a glossofobia, que é o medo de falar em público. A gente tem a ofidiofobia, que é o medo de serpentes. E outros medos específicos que a pessoa tem relacionado a alguma coisa ali, algum animal, né, ou alguma coisa específica. A gente tem uma lista imensa, depois você pode pesquisar, que está relacionado também. Então a pessoa às vezes fica com aquele medo excessivo de que aquele animal, né, falar em público, aquilo vai acontecer algo catastrófico, algo vai dar errado, né, ou por causa daquele animal, ou por causa aquela coisa específica, como o medo de falar em público.